E outro fenômeno que acontece, que é muito legal, Dani, quando a gente entende e tem clareza da pessoa que a gente quer falar, desse perfil ideal de cliente, é que quando o marketing começa a produzir conteúdo, começa a produzir realmente o seu conteúdo na internet, fazendo podcast ou fazendo vídeo, post, qualquer coisa, quando eu sei exatamente com quem eu estou falando, eu sei quem é meu perfil ideal de cliente, o cliente, quando começa a ter acesso ao meu conteúdo, ele vai acontecer um negócio que é muito louco, que é, caramba, parece que esse cara tá falando diretamente para mim. E é isso que acontece. Essa é a magia do perfil ideal de cliente. É que o teu cliente, ele vai perceber que você está se comunicando com ele, porque ele está se vendo nessa comunicação. Claro, desde que você siga uma das regras das vendas que eu falo lá, que não é só para venda, vai para o marketing também, que é a venda é sempre sobre o cliente, não sobre você. Então, quando você começa a falar sobre o cliente, você começa a falar sobre o seu perfil de cliente ideal, acelera o teu processo de achar a pessoa certa para levantar a mão e vir para o teu processo comercial. Por quê? Porque o cara vai se identificar, o cara vai se ver. Então, quando eu olho para você e eu sei que você não tem meta, que você tem dificuldade de gerenciar o teu CRM, que os teus vendedores não seguem o script, que os teus vendedores eles não conseguem manter uma consistência nas vendas, que os seus vendedores eles não têm confiança para ligar, você que está se identificando, sabe por quê? Porque eu sei que você é o meu perfil ideal de cliente. Tá fazendo sentido para você porque as dores que você tem estão mapeadas aqui no papel que a gente fez lá no início, quando a gente foi começar o Talksino, quando a gente foi começar até mesmo o podcast. A gente sabia quais são as dores do nosso cliente, que não sabe construir processo comercial, que não sabe padronizar, que não sabem contratar, que não sabem desenvolver, que não sabem treinar um novo colaborador, que dependem muito mais do vendedor estrela do que ter um processo de formação de vendedor faixa preta. Então, quando eu tenho o perfil da de cliente, esse cara que está ouvindo a gente, ele está entendendo que é para ele que eu estou falando. E se você tiver isso, quando você aprender a se comunicar, esse teu processo de levantada de mão, de geração de lead, ele vai ficar, primeiro, mais barato, Sim. Ele vai ficar mais direcional e ele com certeza vai gerar mais resultados lá na ponta, porque o vendedor vai receber o cliente que compra, não um cliente que talvez possa comprar. Faz sentido, Dani? Faz sentido. E aí, não só a gente identifica, mas palavrinhas, né? Que ficam no ar, a gente olha, escuta, esse é o meu cliente. A gente estava lá né, fazendo esse tour em São Paulo, visitando o cliente e tal, a gente passou por um treinamento e um dos gatilhos do nosso cliente ideal é a famosa barreira, né? Um famoso conflito entre marketing e comercial. Sim. E toda vez que alguém fala isso, do tipo assim, esse cara é meu cliente. Então, ele falou a palavra, eu já sei que ele é o meu perfil de cliente ideal. Porque é o comportamento dessa fala e que eu sei que é essa dor que ele tem. Então, essa conexão, né, que a gente está falando, inclusive, no podcast, é a palavra que normalmente aparece. Ó, lá o meu comercial e o meu marketing não conversam. Tem uma parede entre eles, ou né, essa barreira. Então, são palavrinhas que a gente vai ficando atento. Normalmente, na área de pré-vendas, que é um time mais iniciante e tal, eu falo de... O ICP, ele é muito parecido como se fosse um carro ou algo que tu muito deseja. Né? Então, imagina um carro aí... Fala mais. Então, imagina, né, quando tu teve o teu primeiro carro, né, ou quando tu tá sonhando com o próximo carro, modelo, cor e tal. Quando você sonha sobre esse carro, né, ou qualquer outro item de desejo, objeto de desejo, quando você sonha ele específico, quando sai na rua, parece que só aparece ele, né? O ICP é a mesma coisa. Tu internaliza ele tanto que quando ele tá na tua frente, tu tem certeza, assim, ó, esse é meu cliente. E aí tem outra questão também. Quando ele não tá nisso, tu nem perde tempo mais em conversar com esse cara. Que é aqui que mora a grande dor de muita gente. Até as pessoas que às vezes têm o ICP definido, elas ficam nesse medo. Putz, mas eu poderia vender para esse cara. Olha só que interessante, né? Eu estava analisando um funil essa semana e um SDR fez uma levantada de mão falando que olha o nível do jogo. Dentro do ICP, a gente tem alguns critérios, né? Ticket médio, faturamento, Sim. Tem outros critérios. Mas a quantidade de vendas desse potencial lead, e ele louco para comprar, e a quantidade de vendas desse potencial lead eram muito baixas por mês. Era em torno de 40, 50, apesar de faturamento dele serem na casa dos 400 mil.
Então, olha só, como deixa a gente na dúvida, né? Só que o que acontece? A solução, ela não ia fazer sentido para esse cara. A quantidade de pedidos dele é tão baixa que a solução não ia funcionar direito. Esse cara ia arrumar treta lá na frente, ele ia arrumar problema lá na frente. E aí vem a tomada de decisão, tipo, cara, não adianta vender. Ele vai pagar agora, vai dar trabalho pro time e ali ele vai ficar insatisfeito. Então, essa é a clareza do dizer não. Porque tu tira da frente um monte de problema que pode acontecer, Aliás, e olha só que louco, quando ele foi declinado, ele agradeceu. Porque como a venda foi consultiva, ele sai de lá com uma visão mais clara do negócio dele e das necessidades que ele pode ter, para inclusive potencializar o negócio e fazer com que ele talvez gerasse mais pedido. Então ele vai para um nível de maturidade do próprio negócio só por conta da conversa consultiva.